No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Raquel reúne os funcionários da Paladar em uma manhã agitada e apresenta Walter como novo integrante da equipe de marketing. Com um sorriso confiante, o rapaz é bem recebido, mas Pascoal mantém o olhar desconfiado. O que ninguém imagina é que Walter já começou a repassar informações sigilosas para Odete, entregando todas as anotações estratégicas da empresa. A vilã comemora, certa de que conseguirá destruir a Paladar por dentro. Enquanto isso, Leila procura Renato na redação da revista de bordo da TCA. Com charme e profissionalismo, ela propõe um perfil seu para a próxima edição. Sou Relações Públicas da Tomorrow, esposa do vice-presidente da TCA e também uma mulher com história para contar, diz. Renato se interessa pela proposta e promete analisar com a equipe. André, por sua vez, começa a se cansar da vida escondida. Em uma conversa com Aldeide, desabafa. Não aguento mais te encontrar pelas sombras. Quero viver ao seu lado de verdade. O que ele não esperava é que Lucimar os flagrasse abraçados, gerando um clima de tensão e fofoca. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Passa-se algum tempo e Marco Aurélio se surpreende ao folhear a revista da TCA e ver uma página inteira dedicada a Leila. Ela não me avisou nada sobre isso, resmunga, incomodado com a projeção da esposa. Na Tomorrow, Solange dorme durante uma reunião importante. Sardinha a cutuca e ela reage confusa. Depois, em conversa reservada, revela que está grávida. Sardinha, surpreso, pergunta: "E de quem é esse bebê, Solange?" A jovem hesita antes de responder. Enquanto isso, Vasco comunica a Lucimar que alugou um apartamento no mesmo prédio que ela. "Agora vamos nos ver todo dia", diz, animado. Lucimar, porém, está mais preocupada com o que viu entre Aldeide e André. Odete, com seu plano maquiavélico em curso, ordena a Walter: "Agora você vai sabotar a Paladar de vez. É hora do golpe final." Odete pede César em casamento, mas Maria de Fátima explode e deixa a ex-sogra em coma com uma paulada. Odete Reutemann sempre foi conhecida por controlar cada detalhe de sua vida com punhos de ferro. Mas nem mesmo a matriarca da TCA estaria preparada para a reviravolta que tomaria conta de sua própria história. A poderosa empresária surpreenderá a todos ao anunciar durante um jantar elegante que está noiva de César Ribeiro. O que ela jamais imaginaria, no entanto, é que essa decisão culminaria em um dos momentos mais violentos e escandalosos da novela. Em uma noite que deveria ser de comemoração, Odete abre as portas da mansão de Celina para um jantar exclusivo. Celina, Heleninha e Renato comparecem, ainda tensos com as revelações recentes envolvendo Maria de Fátima. A essa altura, Afonso já estará lidando com a dor dupla: a traição de sua esposa e o início do tratamento contra a leucemia. Mesmo debilitado, ele fará questão de se manter afastado da cerimônia, preferindo o silêncio de seu quarto ao espetáculo armado por sua mãe. Com todos à mesa, Odete ergue a taça, sorri com altivez e anuncia: "Tenho algo a dizer. César e eu vamos nos casar, e fui eu quem o pediu em casamento." O silêncio constrangedor que se segue é quebrado apenas pelo som de talheres sendo repousados, discretamente. Celina engole seco. Heleninha abaixa os olhos, claramente desconfortável. César, porém, exibe o sorriso sedutor de sempre, satisfeito por ter vencido mais uma etapa de seu jogo. O modelo segura a mão de Odete com falsa ternura e afirma: "Aceitei com todo o meu coração. Você é a mulher mais poderosa e fascinante que eu já conheci." Do outro lado da cidade, em um pequeno quarto de pensão decadente, Maria de Fátima observa o anúncio pelas redes sociais. O vídeo gravado por Heleninha, sem autorização, já circula entre jornalistas e influenciadores. O nome de Odete Reutemann é Trending Topic, e ao lado dela, sorrindo feito um príncipe encantado, está César,
o pai do filho que cresce no ventre da ex-nora. Com os olhos vermelhos de raiva e as mãos trêmulas, Fátima joga o celular contra a parede. Ela não vai ficar com ele, ele é meu, grita em prantos. Abandonada, sem dinheiro e grávida, a vilã se vê em um beco sem saída. Mas ao invés de se render, ela traça um plano: destruir a imagem pública da rival. Fátima começa a gravar uma série de vídeos expondo o caso que teve com César. Ela revela detalhes íntimos, mostra fotos comprometedoras e narra com sarcasmo o envolvimento dos dois. Tudo em uma linguagem calculada para escandalizar e viralizar. A senhora Odete Reutemann, ícone da moral e dos bons costumes, está prestes a se casar com um homem que me dizia há poucas semanas que me amava de 4. E agora? Vai me chamar de mentirosa? Dispara Fátima em uma das gravações que atinge mais de 500.000 visualizações em poucas horas. Odete, furiosa, convoca seus advogados. Ela tenta retirar os vídeos do ar, mas já é tarde demais. A notícia corre como fogo em palha seca. Em uma entrevista coletiva improvisada, ela ignora as acusações e reforça: "Estou no controle, nada que essa moça diga me atinge." Mas a verdade é outra. Odete está furiosa e planeja processar Fátima por calúnia e difamação. O problema é que Fátima não tem mais nada a perder. Ela invade a mansão Reutemann no dia seguinte, alegando que quer conversar com Odete. Os seguranças hesitam. Celina, contra sua vontade, permite a entrada da ex-nora. O clima é de pura tensão. Fátima encontra Odete sozinha na biblioteca. Sem dizer uma palavra, caminha em direção à estante. Pega um pesado busto de bronze decorativo e, num impulso de ódio, acerta a cabeça da ex-sogra com violência. Odete cai no chão, desacordada. A imagem é brutal. O sangue escorre entre os fios loiros cuidadosamente penteados. Fátima, ofegante, olha em volta, em choque com o próprio ato. Ela foge antes que alguém chegue. A empresária é levada às pressas para o hospital. O diagnóstico é alarmante: traumatismo craniano grave. Odete entra em coma e o prognóstico é incerto. A imprensa, já atiçada pelos escândalos da semana, agora explode em manchetes. Odete Reutemann é internada em estado grave após agressão. Celina desaba. Heleninha entra em colapso. Renato se responsabiliza por lidar com os jornalistas. Enquanto isso, César se aproveita do caos para tentar se aproximar de Afonso, fingindo preocupação. Mas o herdeiro da TCA o repele com frieza. Você é o veneno que está destruindo a nossa família. Mesmo em coma, Odete continua sendo o centro das atenções. Médicos discutem alternativas. Há risco de sequelas. O nome da executiva estampa jornais, portais, capas de revistas. Fátima, por sua vez, vai até o hospital vestindo um disfarce. Ela se esconde em um banheiro e veste um jaleco falso. Armando-se com uma seringa roubada de um armário, ela tenta dar cabo da rival de uma vez por todas, mas é impedida por um médico, que a flagra antes que cometa o crime. Enquanto Odete luta pela vida, Mário Sérgio reaparece. Ferido por ter sido dispensado após servir como amante ocasional da executiva, ele oferece apoio a Fátima, mas com segundas intenções. Se ela morrer, eu fico com parte da herança. Se sobreviver, destruímos ela na mídia. Você topa? Propõe. Fátima hesita, mas vê ali sua última chance de vingança e sobrevivência. Juntos, eles planejam vazar informações confidenciais da TCA, manipular a opinião pública e provar que Odete estava envolvida em esquemas de corrupção internacional. Ao mesmo tempo, Heleninha encontra forças para agir. Movida pela culpa e pela necessidade de proteger a mãe, ela decide sair do alcoolismo de vez. Começa a frequentar o hospital diariamente. Conversa com a mãe desacordada, segura sua mão. Em uma dessas visitas, ela diz: "Você errou muito, mas eu ainda preciso de você viva, mãe. A gente tem que resolver tudo isso. Juntas."
Afonso descobre que a única forma de salvar a empresa e o nome da família é assumir interinamente a TCA, mesmo doente. Dias se passam, e o clima no hospital é de absoluta tensão. Celina já teme pelo pior, e até mesmo Heleninha, antes afastada emocionalmente da mãe, agora passa horas ao lado do leito de Odete. A executiva permanece inconsciente, ligada a aparelhos. Mas, enquanto a imprensa especula sua possível morte cerebral, os médicos são surpreendidos por um pequeno sinal de recuperação. Um leve movimento dos dedos da mão direita. Renato, presente no momento, arregala os olhos. Ela se mexeu? Pergunta, esperançoso. O neurologista confirma. Se continuar assim, é possível que ela acorde em poucos dias. A notícia corre como um raio pela mansão Reutemann. Celina se benze. Heleninha chora. Afonso, mesmo fragilizado pela leucemia, se anima com a possibilidade de reencontrar a mãe e até se redimir depois de tantos atritos. Mas para Fátima, o despertar de Odete é uma ameaça iminente. Em um momento de desespero, ela pressiona Mário Sérgio. Temos que fazer alguma coisa. Se ela abrir a boca, eu tô acabada. Mário, calculista, responde. Talvez seja a hora de sumirmos por um tempo. Ou então, resolver isso de uma vez por todas. Enquanto o plano de fuga ou eliminação é discutido, a verdade começa a emergir de onde menos se espera. César, percebendo que sua imagem pública está por um fio, começa a se afastar de Fátima. Você está se tornando um problema e eu não nasci para cair junto com ninguém, diz ele, frio. Sozinha, desmoralizada e cada vez mais instável, Fátima tenta uma última cartada. Procura um jornalista sensacionalista e promete entregar a entrevista que vai derrubar o Brasil. Na calada da noite, em um silêncio cortante, o monitor cardíaco de Odete dispara um bip diferente. A empresária abre os olhos, fracos, turvos, mas vivos. Heleninha corre para chamar a equipe médica, enquanto Celina desaba no corredor. Ela voltou. Odete voltou. A fase autodestrutiva de Heleninha terá um ponto de virada impactante. Após meses entregando-se ao álcool, mergulhada em discussões familiares e crises existenciais, a filha de Odete passará por um dos momentos mais duros de sua trajetória. Será confrontada de forma implacável por sua terapeuta, Ana, que decidirá encerrar o tratamento por falta de comprometimento da paciente. Nos capítulos anteriores, Heleninha já vinha acumulando vexames. Em uma festa da elite carioca, ela chegou cambaleando, trocando palavras e derrubando uma taça de champanhe sobre uma das convidadas. No dia seguinte, mal conseguia se lembrar do que fizera. Esse padrão se repetia em casa, nas reuniões da empresa da família e até nas sessões de terapia. Mesmo quando Ana tentava conduzi-la por caminhos de autoconhecimento, Heleninha se esquivava, zombava das tarefas, questionava o processo. Ao chegar ao consultório mais uma vez atrasada, com os olhos avermelhados e o humor oscilando entre o sarcasmo e o desânimo, Heleninha será cobrada por não ter preenchido o caderno terapêutico, onde deveria registrar seus desejos compulsivos, reflexões diárias e gatilhos emocionais. A psiquiatra, séria, interromperá o fluxo da sessão. Você está gastando o seu dinheiro e eu estou gastando o meu tempo. É melhor você procurar outra pessoa para se consultar, dirá com frieza e firmeza. O impacto será imediato. Pela primeira vez, Heleninha sentirá que está prestes a perder alguém que verdadeiramente se importa com ela. Você vai desistir de mim por causa de um caderno? Perguntará, com os olhos marejados, tentando esconder o desespero por trás de um sorriso nervoso. Ana, serena, afirmará que o problema não é o caderno, mas o padrão de boicote e a falta de comprometimento com a própria vida. Essa dor, paradoxalmente, será o estopim de uma mudança profunda. Com o ego ferido e o coração abalado, Heleninha sairá da sessão em prantos. No caminho de volta para casa, passará em frente a uma academia, hesitará por alguns instantes e decidirá entrar.
A personagem, até então avessa a qualquer tipo de esforço físico, fará sua primeira aula de spinning. Suada e exausta, sairá dali direto para uma papelaria, onde comprará um novo caderno. Na cena seguinte, ela chegará em casa e encontrará Celina e Eugênio na sala. Os dois já estariam comentando os últimos episódios de bebedeira da moça, preocupados com o estado emocional dela. Sem dizer uma palavra, Heleninha tirará uma garrafa de uísque da bolsa e a colocará sobre a mesa. Comprei hoje, voltando da doutora Ana. Ao invés de beber, eu fui malhar e anotar no caderninho, dirá, com lágrimas nos olhos. A revelação deixará Celina emocionada e Eugênio, discretamente, conterá um sorriso de alívio. Na sequência, Heleninha tomará uma atitude ainda mais radical. Listará, um por um, todos os esconderijos que usava para guardar bebidas pela casa. Dentro do piano, atrás de uma fileira de livros na biblioteca, sob a cama de hóspedes, no compartimento secreto da cristaleira. O gesto, carregado de vulnerabilidade, será um pedido de ajuda velado. Se eu continuar assim, no final de tudo, do que é que eu vou poder me orgulhar? Refletirá em voz baixa. Celina se aproximará, pegará a lista e dirá, firme: vamos fazer diferente, que o resultado vai ser diferente dessa vez. A partir dali, inicia-se uma nova fase na vida de Heleninha. Mesmo com medo, ela começará a frequentar as reuniões do Alcoólicos Anônimos. A primeira será desconcertante. Sentada ao fundo da sala, sem conseguir encarar ninguém, ela escutará histórias de outras pessoas que, como ela, enfrentaram o fundo do poço. Quando chega a sua vez de falar, a voz quase não sairá. Meu nome é Helena Reutemann e eu sou alcoólatra. O silêncio da sala será acolhedor. Uma das participantes, uma mulher mais velha, se levantará, oferecerá um abraço e dirá: bem-vinda, Helena. No dia seguinte, já pela manhã, Heleninha será vista caminhando na praia de tênis e fones de ouvido, enquanto grava áudios para si mesma. Hoje não bebi, hoje eu corri, hoje eu comi saudável, hoje eu respirei, repetirá, como um mantra de renascimento. As mudanças serão também financeiras. Heleninha abrirá uma conta separada e chamará Eugênio para ajudá-la a organizar suas finanças. Cortará cartões de crédito, cancelará assinaturas, venderá roupas de grife que não usa mais. Celina, observando tudo de longe, comentará com Eugênio: é a primeira vez que vejo ela querendo realmente viver. Um dos pontos altos dessa virada será a retomada da carreira artística de Heleninha. Incentivada por uma nova amiga que fará nas reuniões do AA, uma galerista chamada Clarice, ela aceitará montar uma exposição com suas pinturas. Eu pinto desde criança, mas nunca levei a sério, confessará ao mostrar os quadros guardados no porão. A preparação para a exposição será mostrada em cenas silenciosas, com trilha instrumental, em que Heleninha pintará madrugada adentro, sujando as roupas, o rosto e expressando nas telas sua dor e sua cura. Quando o dia do evento chegar, ela terá convidado apenas alguns amigos próximos, incluindo o pessoal do AA, Celina e Eugênio. O salão ficará lotado e, para surpresa de todos, uma de suas obras será comprada por um colecionador estrangeiro. O valor pago superará o rendimento mensal de Odete Reutemann. Ao saber da notícia, a matriarca dos Reutemann fará um comentário ácido à sua secretária. Pelo menos agora ela é alcoólatra rentável. Enquanto isso, Heleninha reagirá com maturidade. Não buscará vingança nem aprovação. A arte me salvou, assim como a Ana, o AA, a corrida, o caderno e até a dor, dirá diante de uma jornalista que cobrirá o evento. Celina, com lágrimas nos olhos, abraçará a sobrinha e cochichará: você ainda vai inspirar muita gente, minha menina. Heleninha sorrirá e completará: mas hoje eu só quero dormir sóbria. Poucos dias depois da vernissagem, Heleninha continuará com sua nova rotina. Acordará cedo, manterá a casa organizada e, aos poucos,
passará a ajudar outras pessoas dentro do grupo de apoio. Seu testemunho comove novatos que se identificam com sua jornada de dor e reconstrução. Ao narrar sua trajetória no AAA, ela não esconderá os momentos mais sombrios, mas fará questão de celebrar cada pequena vitória. Antes, um dia sem beber era um milagre, hoje é o meu padrão. Celina, orgulhosa, passa a acompanhá-la em algumas reuniões, ouvindo discretamente as falas, sorrindo com os olhos sempre marejados. A nova postura de Heleninha começa a incomodar. Alguns membros da elite, acostumados com a sua imagem de mulher instável, zombam de sua recuperação ou a acusam de estar em busca de atenção. Mas ela não se deixará abalar. Em uma cena impactante, ao ser confrontada por uma conhecida durante um jantar beneficente, Heleninha manterá a postura e responderá com classe: "Se a minha sobriedade te incomoda, talvez seja hora de olhar para o seu próprio copo." A exposição de suas pinturas, que parecia um evento isolado, se tornará uma porta de entrada para o mundo artístico. Um curador de São Paulo demonstrará interesse em levá-la para uma feira de arte contemporânea. A princípio, ela hesitará. "Será que eu estou pronta para tudo isso?" perguntará a doutora Ana durante uma nova sessão, já em tom de parceria, não mais de resistência. A psiquiatra sorrirá e dirá: "A pergunta certa é: você está disposta?" Na mesma semana, Heleninha receberá uma ligação da editora de um livro sobre histórias de superação. Querem que ela escreva um capítulo contando sua vivência com o alcoolismo e o processo de recuperação. A proposta a deixará em conflito. Relembrar tudo, por escrito, exigirá encarar de frente dores ainda mal cicatrizadas. Mas ao conversar com outros membros do AAA, perceberá que sua história pode ser uma ponte para quem ainda está no fundo do poço e aceitará o desafio. O texto começará a ser escrito em seu caderninho terapêutico, o mesmo que ela antes zombava. Engraçado como o que eu mais relutei em fazer hoje virou a base da minha reconstrução, anotará em uma das páginas. As palavras fluirão com honestidade, sem floreios, alternando trechos dolorosos e outros cheios de esperança. A notícia da morte de Nice espalha-se como um sussurro trágico entre os poucos que conheciam sua existência. A mulher que dedicou os últimos 13 anos de sua vida ao cuidado silencioso e absoluto de Leonardo, o filho oculto de Odette Reutemann, parte sem honra nem reconhecimento. No sítio afastado onde Leonardo permanece escondido desde o trágico acidente que marcou sua história, o luto se mistura à incerteza. É Ana Clara quem encontra o corpo da avó. O choro é silencioso, a dor contida. Ela se ajoelha ao lado de Nice, toca a mão fria e enrugada da mulher, que por tanto tempo foi o único elo entre ela e o mundo real. Ali mesmo, ao pé da cama, a jovem toma uma decisão drástica. Odette Reutemann terá que assumir as consequências do segredo que tanto lutou para manter enterrado. Ao voltar à cidade, Ana Clara liga insistentemente para Odette. Deixa recado, manda mensagens, tenta contato por meio da secretária. Em vão. A empresária, do alto de sua arrogância, ignora completamente os alertas da neta da falecida. Mas Ana Clara não recua. Com frieza calculada, redige uma carta e envia diretamente à sede do grupo Reutemann. "Se não me receber, revelarei tudo. Leonardo está vivo e está sob minha responsabilidade." O bilhete causa uma reação imediata. Odette arruma os cabelos, calça sapatos elegantes e parte discretamente para o sítio. Chega sem avisar. Ao descer do carro, encara o portão de madeira com desprezo. O ambiente é rústico demais para seu padrão. Bate 2 vezes. Ana Clara abre com calma. Os olhos inchados entregam o luto recente, mas a postura da jovem é firme, quase desafiadora. Dentro da casa simples, Leonardo permanece deitado, envolto em cobertores. A cadeira de rodas repousa num canto. Convulsões recentes o deixaram frágil. "Vamos direto ao ponto.
diz Odete, sem sequer oferecer condolências pela morte de Nice. Você quer assumir o lugar da sua avó? É um bom salário, 20 mil reais por mês. Ana Clara engole a indignação, mas responde com firmeza. Minha avó passou 13 anos trancada nesse lugar, vivendo como prisioneira longe de tudo. Morreu pobre, do mesmo jeito que nasceu. Não era isso que ela merecia. Odete revira os olhos, impaciente. Isso é drama barato. Ela teve o que aceitou. Não, dona Odete, rebate Ana Clara com a voz embargada. Ela teve o que a senhora impôs. A jovem não se intimida com o olhar de desprezo da bilionária. E eu não sou minha avó. Eu tenho exigências. Você está se achando valiosa demais, retruca a empresária, ríspida. Mas vamos lá. Quanto você quer? Ana Clara não hesita. 60 mil por mês, plano de saúde integral, um carro e liberdade para continuar os estudos quando for possível. A proposta parece absurda, mas Odete apenas ergue a sobrancelha. Aceito, mas tenho as minhas condições. Levanta-se, caminha até a cadeira de rodas e a encara como se fosse um inseto. Esse espetáculo de rodinhas vai ter que acabar. É degradante. A partir de agora, ele só sai desse quarto quando estiver apresentável. Ana Clara, revoltada, tenta interromper. Ele é um ser humano, precisa de dignidade. Mas Odete continua. Leonardo morreu naquele acidente, Ana Clara. O que restou foi um problema que precisa ser administrado. Isso aqui é controle de danos. A jovem, pasma, tenta compreender o desprezo que escorre das palavras da mulher. A senhora não sente nada por ele? Pergunta incrédula. Odete solta uma risada curta e seca. Eu amava o meu filho. Ele era o meu preferido. Mas aquele menino morreu. Agora o que tenho é um fardo. Ela se aproxima de Ana Clara e fala em tom confidencial. Se você souber conduzir isso com inteligência, pode garantir seu futuro. Juntar em alguns anos o que levaria 2 vidas para conseguir como médica. Ana Clara sente a garganta fechar. A frieza da mulher à sua frente a faz questionar se está lidando com um ser humano. Mas mantém a expressão neutra. Então temos um acordo? Pergunta. Odete responde com um aceno seco. Temos, mas nunca, jamais, mencione que ele está vivo. Nem para Heleninha. Nesse momento, o nome da irmã de Leonardo desperta algo em Ana Clara. Heleninha tem o direito de saber. Ela vive atormentada, se culpando pela morte dele. A fala faz Odete perder a paciência. E é exatamente isso que a mantém sob controle. Se você interferir nisso, o seu salário evapora. As palavras são um golpe. Ana Clara sente-se enredada em uma teia de chantagem emocional e financeira. Ela está consciente do risco, mas também sabe que é a única chance de proteger Leonardo e honrar a memória de sua avó. Nos dias seguintes, Ana Clara assume oficialmente os cuidados de Leonardo. Ela prepara remédios, alimenta o rapaz com carinho, acompanha as crises, administra o ambiente com zelo. Mas o peso do segredo a corrói. Em uma madrugada silenciosa, ela escreve em seu diário: o que é mais cruel? O silêncio ou a mentira? Será que proteger um inocente justifica pactuar com a mulher que o condenou à invisibilidade? Enquanto isso, Heleninha segue em sessões de terapia. O trauma do acidente a consome. Eu matei meu irmão, repete para a terapeuta. O público, agora ciente da verdade, se vê angustiado com a possibilidade de um reencontro que não vem e de um perdão que talvez nunca aconteça. Na mansão Reutemann, Odete observa de longe o desenrolar do plano. Suas atenções estão voltadas para o controle absoluto da TCA, mas nos momentos mais íntimos, ela recorda brevemente do filho. Não com dor, mas com uma espécie de cálculo frio. Ele era brilhante, diz a si mesma, ao folhear um antigo álbum de fotos. Mas fracos não têm vez neste mundo. Na sede da empresa, Odete intensifica o controle de danos. Determina que arquivos antigos sejam revisados,
gravações de segurança apagadas, registros médicos destruídos. Mas quanto mais tenta silenciar o passado, mais ele parece gritar nas sombras. E Ana Clara, agora dividida entre a gratidão à avó, o amor por Leonardo e o medo de Odete, sente que a verdade está prestes a explodir. E que talvez seja ela a única capaz de decidir quando e como isso acontecerá. O tempo passa, mas a tensão se acumula como uma tempestade prestes a romper. Ana Clara, agora cada vez mais envolvida com Leonardo, passa a desenvolver um afeto verdadeiro pelo rapaz. Ele, mesmo debilitado, expressa ternura e confiança por ela. No entanto, a jovem sente o peso da mentira se tornar insuportável. Em uma conversa com o médico particular que atende Leonardo, um profissional contratado por Odete com cláusulas de sigilo, Ana Clara questiona o que realmente seria melhor para o rapaz. Continuar confinado sob ordens de uma mãe que sente nojo dele ou ser finalmente libertado, ainda que isso signifique um escândalo público. Odete percebe que o controle da situação escapa por entre seus dedos. Recebe relatórios da segurança sobre movimentações estranhas no sítio, visitas de pessoas que não constam na lista autorizada, ligações rastreadas, possíveis vazamentos. Será que Ana Clara está me traindo? Pergunta a si mesma diante do espelho. Numa noite chuvosa, Odete aparece de surpresa no sítio. Entra sem bater. Encontra Leonardo acordado, com a cabeça erguida. Odete paralisa. Por segundos, o silêncio é absoluto. Ana Clara presencia a cena e sente a raiva crescer por dentro, mas permanece em silêncio, observando. Ela sabe que algo está prestes a acontecer, e está. Nos dias seguintes, a situação escapa completamente do controle. Um funcionário da antiga clínica onde Leonardo foi internado anos atrás, subornado para forjar laudos que alegavam morte cerebral, entra em contato com a imprensa. Ele tem cópias, tem provas e quer negociar. A informação chega à redação de um grande jornal. Uma jornalista investigativa, determinada e sem medo de nomes poderosos, começa a seguir o fio da meada. Seu primeiro contato? Uma mensagem anônima deixada na caixa de correio do sítio. Sabemos que ele está vivo. Queremos conversar. Ana Clara entra em pânico. Mostra a carta a Odete que surta. Você está me ferrando, sua idiota. Eu devia ter deixado vocês dois morrerem juntos. É a gota d'água. Ana Clara explode. É isso que a senhora pensa do próprio filho? Então talvez ele precise saber a verdade. E o mundo também. Odete empalidece. A guerra está declarada. Uma guerra de silêncio contra a verdade, de manipulação contra a justiça, de império contra a humanidade. E enquanto o relógio corre, o país inteiro pode estar prestes a descobrir que Leonardo Reutemann nunca morreu e que sua mãe é capaz de qualquer coisa para manter isso enterrado. César vai realmente mexer com a cabeça de Odete Reutemann. A megera descobrirá que Maria de Fátima pretende levar o ex-amante à justiça para obrigá-lo a pagar a pensão do filho que espera dele. A ricaça, para impedir que o bonitão acabe atrás das grades, tomará uma decisão inesperada. Se oferecerá para arcar com a pensão da criança. Tudo começa quando Maria de Fátima, completamente sem dinheiro após ser abandonada por Afonso, decide usar seu último trunfo, a gravidez. Ela procura César em um momento de desespero, mas como sempre, maquiavélica, finge estar no controle. Ela entra no saguão do hotel como se fosse uma cliente comum, mas ao chegar na recepção, exige falar com César com urgência. A recepcionista, desconcertada, avisa ao rapaz pelo telefone. Ao encontrá-la no lobby, César respira fundo. Você de novo? Diz ele, sem esconder a contrariedade. Você achou que ia se livrar de mim tão fácil assim? Rebate ela com um sorriso venenoso. Os dois caminham até um canto mais reservado do restaurante, onde Maria de Fátima começa seu jogo de chantagem. Ou você paga o que me deve, ou eu vou direto para a justiça pedir pensão.
Quero ver o juiz não mandar você para a cadeia, César. Ameaça. Você acha que me assusta com isso? Responde ele sarcástico. Vai, Fátima. Vai lá se humilhar na justiça. Se for por falta de adeus, tchau. Debocha-se levantando e indo embora sem olhar para trás. Desgraçado! Rosna ela, cravando os olhos nas costas do ex. Mais tarde, César sobe até a cobertura onde Odete está hospedada e decide desabafar. Ela invadiu o hotel, Odete. Disse que vai me levar para a justiça, que quer pensão, que o filho é meu. Eu saí de lá antes que ela gritasse teu nome no meio do saguão. Quase fez escândalo. Odete ergue as sobrancelhas e cruza os braços. Realmente essa mocinha não aprendeu nada com os ensinamentos de civilidade que eu transmiti a ela esse tempo todo, diz com um tom de desprezo, fazendo uma pausa teatral. Mas me diga, você acredita que essa criança seja sua? Não é questão de acreditar ou não. Ela engravidou logo depois de a gente... Bom, você sabe, as datas batem, admite ele, relutante. E como não há nada que me prove o contrário. Completa. Odete dá um suspiro lento e se levanta do sofá. Caminha até o bar e serve uma dose de uísque. Quer dizer então que agora você é um pai em potencial? Olha só onde suas escapadinhas com a plebe te levaram, César. Não exagera, responde ele tentando manter a pose. Eu mal tive tempo de piscar. Quando percebi, a Fátima já estava me fazendo ameaças. Odete, então, surpreende o amante com uma proposta inusitada. Talvez seja melhor resolver isso de forma prática. Eu já pago tanta coisa. Acho que uma pensão a mais não vai ser problema. E você não precisa colocar essa criança no colo. É só pagar o que for preciso e pronto. César arregala os olhos, atônito. Você tá falando sério? Questiona. Odete vira o copo de uísque e responde sem hesitação. Mais do que nunca. Você não tem bens em seu nome, não tem uma fonte de renda fixa. Se algum juiz for colocar na ponta do lápis a sua situação, é bem capaz de a Fátima sair de lá com uma mixaria. E se quiser evitar um escândalo, melhor pagar logo esse troco e calar a boca da biscate. Será mesmo? Ainda vacila César, com receio de que aquilo possa complicar ainda mais sua vida. Mas Odete é incisiva. A Fátima tá achando o quê? Que vai receber um bilhete premiado? Vai sonhando? César então se aproxima dela e joga charme. Até porque esse bilhete premiado aqui, diz apontando para si mesmo, já tem dona. Ele segura Odete pela cintura e a beija, selando o pacto com a megera. No entanto, Maria de Fátima não desistirá tão fácil. Ao perceber que sua ameaça não surtiu o efeito desejado, ela procurará saber como funciona o processo de pensão alimentícia. Fátima está decidida. Se ele pensa que vai se livrar de mim, está muito enganado. Ele vai me pagar nem que seja à força. Enquanto isso, Odete já inicia os trâmites silenciosos para que o pagamento seja feito através de um intermediário. Ela conversa com seu assessor jurídico de confiança. Quero que esse pagamento saia de uma conta que não possa ser rastreada até mim. Não quero meu nome em papel nenhum. A trama se intensifica quando Fátima recebe o primeiro pagamento. Ela estranha o valor, muito inferior ao que esperava, e volta a procurar César. Você acha que isso aqui paga fralda? Isso aqui não paga nem o táxi que eu gastei para vir aqui, grita mostrando o envelope com as notas. César, impassível, sorri. Quer reclamar? Vai reclamar com o juiz. Eu tô pagando. Dentro da minha condição. Você que prove que eu posso pagar mais. Desgraçado! Ela rosna mais uma vez. E desta vez, quebra um copo na parede antes de sair. Odete, observando tudo de longe por meio de seus contatos, apenas ri com escárnio. Ela esperava o quê? Que eu criasse o filho dela com mordomo e babá? Que ingênua! Mas o jogo de poder entre as duas está apenas começando. Maria de Fátima, com sede de vingança, começa a arquitetar um plano para descobrir quem está por trás dos pagamentos, e mais ainda, como pode virar o jogo a seu favor.
Odete, por outro lado, começa a se irritar com a frequência com que o nome da jovem volta a rondar sua vida, mesmo após tê-la expulsado de seu círculo. Enquanto isso, César vive um impasse. Embora aliviado por não ser processado, começa a se incomodar com a sensação de ser bancado por Odete em todos os aspectos, inclusive na paternidade que tentou negar. Ao mesmo tempo, ele se vê envolvido com outra mulher do círculo de Odete, o que pode criar novos problemas e ressentimentos. Mas se Odete achava que conseguiria resolver a questão apenas com dinheiro, ela logo perceberá que subestimou a sede de poder de Maria de Fátima. A jovem, ainda revoltada com o valor recebido, começa a desconfiar que há alguém por trás dos pagamentos. O César não tem um centavo. De onde veio esse dinheiro? Isso tá com cheiro de gente rica se metendo, dirá com os olhos brilhando de raiva e ambição. Determinada a descobrir a origem da pensão, Fátima começa a investigar discretamente. Ela insiste em visitar César com mais frequência, usa desculpas para conversar com os funcionários do hotel, vasculha os arredores em busca de informações e até tenta subornar um dos porteiros. Odete começa a perder a paciência com o assunto. Em conversa com César, ela explode. Você não consegue se livrar dessa garota nem com dinheiro. Isso tá se tornando um incômodo, César. E você sabe o que eu faço com incômodos. César tenta amenizar a situação, mas a tensão entre os dois cresce. Odete começa a questionar se o relacionamento ainda vale a pena. Você virou um fardo, um amante endividado, com filho de aventureira, dependente de mim até para pagar a fralda da criança. Me diga, César, o que exatamente você tem a me oferecer agora? Ele, ferido no ego, rebate. Eu nunca fui seu empregado, Odete. E se quiser me chutar, é só falar. Mas cuidado, porque se eu cair, levo muita gente junto. A frase deixa Odete em alerta. Ela sabe que César conhece segredos demais. Ela recua por enquanto, mas decide se proteger. Enquanto isso, Maria de Fátima arquiteta seu contra-ataque. Certa de que a pensão que recebe está sendo usada como controle psicológico, ela decide usar a criança como moeda de barganha. Marca uma nova conversa com César e desta vez muda de tática. Aparece emocionada, abatida e com um ultrassom nas mãos. Eu não vim brigar. Eu só queria te mostrar isso. É o nosso filho. Ele já está aqui, diz com voz embargada. César, tocado, ou fingindo estar, pega o exame e o encara por alguns segundos. Você está jogando baixo, Fátima, murmura. Eu aprendi com os melhores. Ela devolve, com um meio sorriso. A jogada surte efeito. César, confuso, começa a considerar se deve ou não fazer parte da vida da criança, mesmo que por conveniência. Você quer que eu esteja presente? Então vamos conversar sobre isso. Mas com uma condição. Você nunca mais vai até a Odete. Você tá com medo dela ou de mim? Rebate Fátima num tom provocador. Dos dois, admite ele, já sentindo que está encurralado entre duas forças imprevisíveis. Solange desmascara Fátima antes de Noite Quente com Afonso. A noite que prometia ser apenas mais um evento social da alta sociedade se transformará em um verdadeiro vendaval de emoções, revelações e decisões que mudarão o rumo da vida de Solange. Em meio a risos, danças, taças de espumante e vestidos glamourosos, a diretora da Tomorrow, elegante em um vestido preto de seda com fenda generosa, vai perceber que os olhares trocados entre César e Fátima escondem muito mais do que aparentam. Ela sente, antes de tudo, uma intuição feminina certeira, e o desconforto em seu semblante será visível a cada troca de olhar entre os amantes camuflados. Na pista de dança, o ambiente é vibrante. A iluminação muda a cada batida da música, refletindo nos corpos que se movem embalados pelo som. Solange, de taça na mão, observa o ambiente com atenção, até que seu olhar se fixa em Fátima. A jovem está ao lado de Afonso,
com um sorriso calculado, mas seus olhos frequentemente escapam em direção a César. Em outro canto da pista, Sardinha, animado, tenta cortejar uma modelo. É com ele que Solange decide compartilhar sua desconfiança. Fica olhando aqueles dois, Sardinha, César e Fátima. Você não acha estranho? Ela tá com Afonso, mas o corpo dela tá todo virado pro César. É como se estivessem se comunicando em código. Eu tenho certeza que eles nunca se separaram de verdade, dispara Solange, com o olhar atento como o de uma águia prestes a mergulhar na presa. Sardinha tenta relativizar, mas o clima entre Fátima e César se torna cada vez mais evidente até para os menos atentos. A tensão cresce quando César, aproveitando uma brecha, desaparece da pista e segue em direção ao banheiro. Solange, desconfiada, continua a observar Fátima, que minutos depois inventa uma desculpa para Afonso. Algo banal como uma ida ao toalete. E também se retira discretamente, indo atrás do ex-amante. A diretora da Tomorrow se aproxima do bar e pede outra bebida, como se quisesse anestesiar o incômodo que cresce dentro de si. Ela vê tudo. Percebe como Fátima muda o semblante quando está com César. A espontaneidade dela, que nunca aparece ao lado de Afonso, ressurge quando está diante do bonitão. Nos bastidores da festa, no corredor que leva aos banheiros, Fátima encontra César. A troca de palavras é curta, mas intensa. Você estava me provocando o tempo todo, não é? Diz ela, segurando o braço dele com força. César sorri de canto, provocador. Você adora isso, responde. Ela encosta na parede, o puxa pelo colarinho e o beijo acontece, ardente, impulsivo, como se precisassem de um ao outro para respirar. A cena não dura muito, mas diz tudo. Enquanto isso, Afonso continua na festa, rindo alto com amigos, visivelmente embriagado. O charme descompromissado, o jeito doce, o riso solto, tudo isso atrai olhares. Solange o observa de longe. A raiva que sente de Fátima aos poucos se mistura a uma nostalgia difícil de controlar. Ela pensa nos momentos que viveu com Afonso, nos planos, nas noites em claro, nas frustrações e na paixão que ainda pulsa, mesmo que ela insista em enterrar. A festa começa a esvaziar. Fátima retorna, recomposta, como se nada tivesse acontecido, mas Solange a encara. Você deveria se controlar mais, querida. As câmeras aqui não dormem. Solta, seca, antes de virar as costas. Fátima sente o golpe. Solange não vai confrontá-la diretamente ainda, mas a chama da revolta já está acesa. Afonso, cambaleante, tenta se manter de pé ao lado de um amigo, mas quase cai. Solange, com uma mistura de pena e ternura, se aproxima. Vem, vou te levar para casa. Você tá um trapo. Ele ri. Não quero ir para casa. Não quero ver a Fátima. Ela segura seu braço com firmeza. Então vem comigo. O caminho até o apartamento de Solange é silencioso. Afonso encosta a cabeça no vidro do carro, olhando a cidade passar. As luzes borradas refletem seu estado de espírito. Ao chegar, ela o ajuda a tirar o paletó, senta ao lado dele no sofá e oferece um copo d'água. Você precisa entender o que está fazendo da sua vida, Afonso. Isso não é você. Nunca foi. Afonso, com os olhos marejados, desabafa. Eu me perdi, Sol. Depois que tudo desmoronou, depois que você foi embora. Fátima entrou no meio da confusão e, quando vi, já estava enredado de novo. Mas eu não confio nela. Eu sei que ela mente. Eu sinto. Só não sei como sair disso tudo. Ela escuta em silêncio, o coração apertado. Sabe que Afonso está falando a verdade, que está ferido, que ainda existe ali um homem que ela amou e talvez ainda ame. Lentamente ela se aproxima, segura sua mão. Você sabe como sair, sim. Só precisa ter coragem. O clima muda. O olhar de Afonso se suaviza. Ele se aproxima, roça o rosto no dela, respira seu perfume. Solange hesita, mas não recua. É como se o tempo parasse. As mágoas ainda existem, mas por um instante, o desejo,
A saudade e a fragilidade dos dois são maiores. O beijo acontece, profundo, intenso, carregado de lembranças. Afonso a pega pela cintura, a carrega até o quarto. Solange não resiste. O passado volta com força, e o presente se transforma em uma noite de reencontro, de carne, de alma, de dor e prazer. Enquanto os dois se entregam um ao outro, Fátima volta para a casa de táxi, frustrada. Descobre que César não quis levá-la para o motel como ela esperava. "Tenho outra companhia", ele disse, ao empurrá-la de volta para o carro. A raiva em seu rosto é evidente. Ela chega no apartamento e percebe que Afonso não está. Liga para ele, mas o celular toca e cai na caixa postal. O silêncio aumenta a ansiedade da jovem. De volta ao quarto de Solange, os corpos ainda entrelaçados, Afonso encara o teto, pensativo. "A gente nunca devia ter se separado", diz, baixinho. Solange o olha, mas não responde. Ela sabe que há muitas feridas abertas, que a noite não resolve tudo. Mas, naquele momento, resolve o suficiente. No dia seguinte, Fátima acorda com a ausência de Afonso e decide investigar. Ela liga para a Sardinha que esteve na festa e tenta arrancar alguma informação. "Você viu o Afonso ontem? Ele saiu com alguém?" pergunta com a voz controlada. Sardinha desconversa, mas deixa escapar que viu os dois conversando antes de ir embora. Fátima liga o alerta. Vai até a Tomorrow de surpresa e dá de cara com Solange entrando no prédio, com o cabelo preso de forma improvisada e o vestido do dia anterior. O olhar entre as duas é gélido. "Dormiu bem?" questiona Fátima, forçando um sorriso. Solange sorri de volta. "Como um anjo." A guerra está declarada. E a noite de Solange e Afonso, que começou com traições e desconfianças, se transforma no estopim de uma disputa que promete abalar todos os alicerces da trama. Fátima engole seco diante da resposta de Solange. As palavras simples, ditas com um meio sorriso e tom calmo, soam como uma flecha envenenada cravada em seu orgulho. Ela não precisa de mais nada para entender o que aconteceu. A ausência de Afonso durante a noite, a expressão leve de Solange ao entrar na Tomorrow, o cheiro de perfume masculino ainda imperceptível a qualquer um, mas perfeitamente reconhecível para ela. Tudo aponta para a traição. Ainda que ela mesma estivesse em um jogo duplo há muito tempo. Afonso retorna para casa apenas horas depois, de óculos escuros e ressaca evidente. Fátima o espera sentada no sofá, com os braços cruzados, um silêncio carregado de veneno pairando no ar. "Onde você passou a noite?" pergunta ela, sem levantar o tom. Ele hesita. O silêncio entre os dois é mais eloquente do que qualquer explicação. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Afonso parece não ter mais medo da verdade. "Eu fui onde eu devia ter estado desde o começo", diz ele, encarando-a com firmeza. Fátima levanta, nervosa. "Com a Solange? É isso? Você voltou para ela? E você nunca saiu do César, não é?" A troca de farpas vira confronto direto. Os dois estão cansados de se enganar e o jogo de máscaras começa a ruir. Fátima, mesmo com o orgulho ferido, tenta recuperar o controle. Ela implora, chora, diz que tudo foi um erro, que o encontro com César não significou nada, que o passado é passado. Mas Afonso não acredita mais. "A gente está tentando montar um quebra-cabeça com peças que não se encaixam, Fátima. Eu tô exausto." Ela o acusa de hipocrisia, de ter ido direto para a cama da ex. Ele não nega. Diz que sim, esteve com Solange, e que, ao contrário do que tem com Fátima, aquela noite foi real, verdadeira.